tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá! Como é que está a saúde financeira de quem está aí do outro lado da telinha? Você já pensou sobre isso? Já pensou sobre os porquês dos aumentos de salário terem sido praticamente congelados nesses últimos 3 anos? Pois é, essa é uma das pautas que a gente vai conversar aqui hoje no Trabalhador em Pauta. Também vamos conversar sobre além, né, dos reajustes salariais, a gente vai conversar sobre a questão da Previdência Social. O que mudou na legislação e quais são as novas regras, os novos caminhos para você que é deficiente ou que conhece alguém que tem alguma deficiência para que possa se aposentar. Enfim, vamos falar sobre a questão da Prefeitura de Santos, Prefeitura de Cubatão e outras prefeituras aí pelo Brasil que não conseguem pagar o piso salarial para algumas categorias. Então, a gente vai finalmente começar o nosso programa falando sobre tudo isso. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário ou ainda alguma sugestão, aproveite e deixe aqui no nosso chat, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente vai ter o prazer de comentar e de te responder. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Pump Fluxo de Ideias e ao programa Trabalhador em Pauta. Eu sou Ive Fávero e terei como companhia, nesse período de 1 hora, meus colegas Del Cosme e Ricardo Amaral. Boa noite, Del, tudo bem? Como você está? Tudo bom, Ive? Tudo certinho, legal. Esse é um assunto aí complicado, né? Da saúde financeira. Eu não sei, acho que tá muita gente aí tá na UTI, né? Eu mesmo, se eu chamar minha mulher de bem, eu ver o banco que toma. Então, é complicada essa situação. Pois é, os servidores públicos e outras categorias também, né, CLT, estão contando moedinhas. Na verdade, Ricardo? Muitas, né? Quem não está nos últimos anos contando moedinha? A inflação é alta, o Estado reajusta, né, a cobrança que ele faz da gente, de todos os tributos, mas na hora de compensar com reajuste aos servidores públicos, né, aí vem a conta, né? Aí o Estado fala que não tem dinheiro. É complicado a situação do pessoal. Vamos conversar sobre isso hoje e tentar ver se tem uma solução aí para os funcionários públicos. Esperamos que tenha, né? Mas, enfim, vamos lá conversar sobre tudo isso. PH, a gente consegue soltar aquele videozinho do presidente do sindicato? Sim. Fomos vítimas aqui de uma lei federal que impediu que nós tivéssemos aumento de qualquer tipo, diga-se de passagem, por 3 anos. E ao longo desses 3 anos, a justificativa para essa lei foi exatamente para financiar a luta contra o Covid. E nós fomos um instrumento, nós, todos os servidores, não só nós servidores de Santos, mas nós fomos o principal instrumento de combate à pandemia, sofrendo contaminação, sofrendo internações, sofrendo distanciamento da família.
e até morte. Fomos o principal instrumento de combate à pandemia, quer seja direta ou indiretamente, quer seja nos serviços de saúde ou quer seja dando cobertura para aqueles que estavam à frente poderem trabalhar com mais vigor. Após esse período lamentável de sofrimento, nós chegamos à época de negociar as nossas reposições salariais, que foram carcomidas durante os 3 anos sem aumento, ou seja, a corrosão inflacionária tomou conta dos nossos salários. E a hora de nós brigarmos foi ao fim, em dezembro último, ao fim Voltamos. Você que teve a oportunidade de assistir a esse vídeo, pode tirar as suas próprias conclusões a partir desse pequeno recorte que a gente colocou aqui da sessão da Câmara de Vereadores aqui da Prefeitura de Santos, que está tratando das negociações para o reajuste das categorias que trabalham na Prefeitura. Vou começar com o Del Cosme. Que leitura você faz a partir disso que você ouviu? Conta pra gente. Ive, eu tenho uma. Isso aqui vai parecer até o polemizando de ontem aí, né? Porque é engraçado você ouvir todo o dinheiro que foi pro Covid, claro, algo muito importante, né? Sem dúvida alguma, e ter um orçamento estrondoso, né? Um orçamento monstruoso para agora a parte política, né? Para o momento que a gente está vivendo aí, para toda a eleição. Quer dizer, então tem dinheiro, né? Para algumas coisas, não tem para outra. Eu me lembro muito bem que no início da pandemia, o ministro da Economia disse que teria trilhão, eu nem sei o que é isso, né? Em bens do governo, nunca mais se falou nisso. Então é engraçado ouvir que não tem aumento nesses 3 anos por causa do Covid ou por causa de outra coisa, e ao mesmo tempo ter dinheiro para outros assuntos, né? Então qual é a prioridade do governo? Qual é a prioridade no momento, né? Muitas vezes a gente sabe, mas e aí? E a economia? Será que também injetando esse dinheiro no salário dos servidores públicos não injetaria dinheiro também na economia, obviamente? Né? Então, além da saúde financeira pessoal, né, de cada servidor, temos aí a saúde financeira geral, porque uma vez com um salário melhor, maior, e às vezes nem é maior porque é simplesmente uma correção, né? Mas com mais dinheiro, você tem uma melhora tanto pessoal, tanto da família, quanto de toda a população ali. Então, me parece me parece que é tirar dinheiro de um lugar para colocar no outro, que infelizmente há uma vontade mais política de colocar o dinheiro de um lado ou de outro. Enfim, a minha visão que eu tenho disso tudo aí. Eu concordo com a fala, né, do vídeo que a gente acabou de ver. Realmente é bem estranho, sem explicação. Pois é, né? A gente vê esse tipo de desculpa sendo utilizado constantemente por diversos políticos, né? No caso aqui, quem fala ali é o presidente do sindicato dos servidores estatutários da Prefeitura de Santos, Fábio Pimentel, e ele diz como os servidores são utilizados e depois querem passar um pano e dizer, aguardem mais um pouquinho, né? Em setembro a gente revê isso. E aí estamos em setembro, aliás, já praticamente no fim de setembro, e nada se resolveu, e ainda estão nas discussões, ainda está lá no plenário, e houve, no começo do ano, em fevereiro, 10% de aumento, que a gente não pode dizer que foi aumento de fato, porque foi
parte da reposição salarial do funcionalismo, e aí a gente ainda tem alguns servidores, professores, né, alguns servidores da educação, recebendo menos do que o piso, e temos várias outras categorias que também, na verdade, uma categoria que é a da saúde, né, o pessoal da enfermagem, recebendo menos, também estão em luta por aumento salarial. E aí a pergunta é, Ricardo, afinal de contas, eles usam essas desculpas, mas o que de fato acontece, além do congelamento, além de várias coisas que aconteceram aí já desde o início desse governo, né, que impedem maiores investimentos em educação e saúde, a gente já sabe disso, já faz tempo, mas tem mais alguma coisa aí que eles usam para não permitir esse aumento para o funcionalismo, especialmente tema aqui dessa nossa conversa, né? Ah, tem sim. Eu começo atacando de cara o fundamento que eles dão para reter o reajuste. Como a Ive colocou bem, o reajuste que teve em fevereiro agora de 2022 foi o reajuste que era para ter vindo em 2020, né? Que em razão da pandemia foi jogado, foi referente à inflação de 2019, né? E foi jogado para agora. O que acontece? Qual é a desculpa deles? Olha, gente, por causa da pandemia, a gente fez um esforço muito grande para tratar do Covid, da saúde, e ficamos sem dinheiro. Muito bem. Se a prefeitura não tivesse reajustado a sua cobrança de tributos, tivesse falado, olha, pessoal, por causa da pandemia, vamos todos nós, em conjuntos, fazer um esforço. Eu não vou subir a cobrança de IPTU, não vou subir a cobrança de PVA, né? IPTU, eu não vou subir a cobrança de ISS, né? Eu vou manter todos os tributos municipais no mesmo valor, porque eu sei que, em razão da pandemia, as pessoas vão ter menos condição de arcar com o pagamento desses tributos, né? Então, vai todo mundo fazer um esforço junto e coletivo. Você podia, talvez, até falar para os funcionários públicos, olha, está todo mundo no mesmo barco, fazendo o mesmo esforço, a prefeitura não subiu nada para não cobrar nada a mais do contribuinte, do cidadão santista, e vamos pedir para vocês que tenham um pouco de paciência com o reajuste salarial, já que todo mundo congelou, a gente congelou a cobrança. Mas, na verdade, isso não foi o que aconteceu. A prefeitura continuou aumentando e reajustando anualmente seus tributos. Eu, como advogado, pago o ISS, né? O ISS subiu todos os anos da pandemia, subiu em 2020, subiu em 2021, subiu agora de novo em 2022. Eu tenho um imóvel onde eu moro, né? Eu tenho também um imóvel do escritório, é um imóvel nosso próprio, e também subiu o pagamento, né, do IPVA, subiu do tributo, né, subiu o pagamento do IPVA, desculpa, do IPTU, subiu o pagamento ano a ano, subiu em 2020, subiu em 2021, subiu em 2022, ou seja, a prefeitura reajustou a cobrança de todos os seus tributos. Ela só não quer reajustar o pagamento que ela tem que fazer ao seu funcionalismo, né? Então, está descompassado a proposta deles. Se eles não tivessem subido a cobrança de tributos, se eles não tivessem aumentado o IPTU, se eles não tivessem aumentado o ISS, você poderia falar, olha, a prefeitura segurou a cobrança de todo mundo, então ela não tem condição de dar reajuste. Poderia ser, né? Mas não aconteceu isso. A prefeitura reajustou todos os seus tributos.
ela cobrou mais do cidadão. Ela não respeitou a pandemia, né, para o cidadão santista. A Prefeitura de Santos, né, falou, olha, gente, estamos na pandemia, mas eu tenho que aumentar a cobrança. Então, se ela não respeitou o cidadão santista na pandemia e aumentou a cobrança dos tributos, nada mais justo que agora ela, em contrapartida a esse aumento que ela fez, ela reajuste os seus funcionários, né? O que os funcionários querem, eles não querem aumento real. Ninguém está pleiteando agora, depois da pandemia, aumento real de salário, ninguém está pleiteando reajuste acima da inflação. O funcionalismo está só pleiteando, está só requerendo a recomposição da inflação. Eles só estão querendo que o seu salário não perca valor real, né, de compra em razão da inflação. Então, ninguém está querendo uma vantagem, um benefício. O funcionalismo só está querendo não perder valor real de compra, porque está perdendo. Hoje, os funcionários de Santos estão com uma defasagem aí de algo entre 10% e 20%, depende da conta que se faz, né? Mas eles estão com, todos estão com seus salários defasados. E no momento que a gente está com um período bem inflacionário, essa defasagem é muito injusta, né, e muito dolorosa para todo o funcionalismo público da Prefeitura de Santos. Exatamente. E aí a gente precisa dizer que isso causa um impacto na economia de toda a região, né? Porque o trabalhador, a trabalhadora da Prefeitura de Santos, como da Prefeitura de Guarujá, como da Prefeitura de Cubatão, de Betioga, enfim, por vivermos em uma região metropolitana, toda a região é impactada com isso. Se atrasam os salários de determinada categoria ou de determinada prefeitura, algo que não tem acontecido, vamos dizer, né? Mas tudo o que acontece com uma determinada categoria em uma determinada região vai impactar negativa ou positivamente toda a região. E a defasagem nos salários também causa isso. Se eu perco o poder de compra, o comércio inteiro sofre com isso. E não é à toa que a gente vê o centro de Santos praticamente como uma cidade abandonada, né, gente? Quantos comércios fecharam? A gente vê quadras inteiras em que tem apenas um estabelecimento comercial aberto, numa região que já foi tão populosa, com tantos trabalhadores e tantas trabalhadoras. Isso acontece por quê? Isso acontece também por conta da defasagem nos salários de todo mundo. A gente está falando especificamente aqui dos servidores públicos municipais, mas isso não é algo isolado, né? A gente tem visto o achatamento dos salários de muita gente, de muitos trabalhadores e trabalhadoras. A gente sabe que os nossos trabalhadores muitas vezes moram muito longe do seu local de trabalho, que é para ver se conseguem gastar menos no aluguel, mas aí acabam deixando 20% do salário só no transporte público, e aí o trabalhador, a trabalhadora acaba tendo que economizar em coisas muito básicas, como, por exemplo, na alimentação, acabam escolhendo se alimentar com coisas não tão boas para a sua saúde, justamente na tentativa de economizar um pouco, né? Vemos, ultimamente, muitas pessoas mesmo recorrendo aos bons pratos espalhados pela cidade, porque não tem condições ou de comprar alimento mesmo e acabar fazendo na sua residência, ou porque não tem condições de frequentar o restaurante, algum lugar perto do seu trabalho. Conheço várias pessoas que trabalham no centro de Santos e que vão de bicicleta para o Bom Prato na hora do almoço, e às vezes até acabam levando a marmita para de noite, porque custa R$1.
e assim eles conseguem sobreviver. Fora isso, a gente ainda tem a questão emocional que envolve esses trabalhadores, né? Que, sem saber o que vai ser do futuro, se vão ter o aumento, se não vão ter o aumento, como vai ser isso, como fica a sua vida. E a gente sabe que ainda faltam 3 meses para terminar o ano. E a coisa não vai muito bem para ninguém, né? Agora, eu quero falar com vocês sobre um outro assunto que está intimamente relacionado com esse, que é a questão da Caixa de Previdência de Cubatão, que mudou o seu nome. Agora, né, tem uma nova legislação que muda o nome, antes chamava-se Caixa de Precúlio, alguma coisa do gênero, em Cubatão, e agora, depois dessa mudança de nome, parece que as coisas não andam muito bem, não por conta da mudança, ok, não é por causa da mudança de nome, mas é por uma questão de gestão financeira mesmo, e da crise que que piorou com a pandemia, né? Mas o fato é que eles não têm dinheiro para pagar aposentados e pensionistas. E aí eu vou voltar com o Ricardo para falar a respeito disso, porque isso tem a ver também com legislação, né, Ricardo? E tem lá na legislação, no que se refere ao repasse da prefeitura, tem um tal verbo chamado assim, está dizendo assim na frase, a prefeitura poderá usar recursos para ajudar aí no pagamento, mas esse poderá não me dá muita segurança não, sabe, gente? Eu vou deixar que o Ricardo, que é o especialista no assunto, fale sobre essa questão previdenciária aí, aposentados e pensionistas de Cubatão, como é que fica? Vamos lá. Primeiro, eu só vou dar um pitaquinho na sua fala. Meu escritório é há 22 anos, bem na esquina da Rua 15 com a Rua do Comércio, no centro de Santos. Então, e antes eu trabalhei em outro escritório por quase 8 anos também, né, no centro de Santos. Então, eu posso falar que eu trabalho desde os 18 anos, né, no centro de Santos e nunca vi ele tão vazio, né? É uma pena, dói o coração. Ali onde eu estou ainda, que é bem na esquina da Rua 15 com a Rua do Comércio, era um ponto super vibrante, né? Tinham inúmeros restaurantes ali, né? Naquele pedaço, e hoje são muito poucos os que conseguiram sobreviver. Infelizmente, a maioria fechou, né? E a gente espera que essa situação melhore, mas é o que a Ivy estava dizendo. Quando você reajusta o funcionalismo público, dá um reajuste, você paga os 20% que, né, eles estão necessitando, que, como eu falei na fala anterior, não é algo que eles estão querendo um aumento, um reajuste real, mas só uma recomposição. Esse funcionalismo não vai pegar o dinheiro e gastar na Suíça, na Alemanha, no Canadá, no Japão. Ele vai gastar aqui em Santos, vai gastar na nossa cidade, vai gastar no comércio local, vai gastar no restaurante perto da seção onde trabalha, da escola, né? Ou da prefeitura, enfim. Com certeza, o grosso desse dinheiro sempre volta para o próprio município, porque as pessoas gastam o dinheiro dos seus salários, né, tirando raríssimas exceções, na sua própria cidade, né? Então, o dinheiro sempre volta para o comércio e faz muita falta. Com relação a Cubatão, eu trabalho há 30 anos já também, desde que comecei a trabalhar com direito, com a questão da previdência privada, né? E eu nunca vi na vida uma mudança de um regulamento de previdência privada, seja de funcionalismo público, né, que nem a maioria das prefeituras criaram caixas de pecúlio e empresas para cuidar disso, ou de empresa que era de economia mista, estatal, ou mesmo de banco, né, fundo de pensão de banco, então, de empresa estatal, tipo de economia mista, desculpa, tipo Petrobras, ou até de estatal. Tinha antigamente do Banco Nossa Caixa, por exemplo, bancos estatais da Caixa, né, ou de prefeitura. Eu nunca vi uma revisão para melhorar para o pensionista, para melhorar a vida do aposentado. As revisões são sempre, sempre e sempre
para retirar direitos, para reduzir valores, né? É uma pena falar isso, mas eu falo que em 30 anos trabalhando com isso, eu nunca vi uma revisão que melhorasse. E aí ele tocou num ponto bem legal, né, agora, que quando foi criado a lei do novo fundo, né, porque existe uma caixa de pecúlio, que foi criada em 91, aí como ela fica mal das pernas, se muda o nome, a prefeitura vem, né, e muda o nome, tenta dar um calote na caixa antiga, eles adoram fazer isso, né? Cria uma nova caixa dizendo agora vai estar tudo certo. E aí vem na lei dizendo que a prefeitura poderá ajudar a caixa de pecúlio. Gente, esse poderá, tá? Ela deve ajudar, porque é uma coisa bem simples. Imagina o seguinte: existia a prefeitura de Cubatão e ela pagava os seus aposentados direto, não tinha caixa de pecúlio até 91, era a própria prefeitura. Aí um belo dia ela fala assim: olha, eu não vou mais pagar. Eu criei uma empresa agora que paga no meu lugar, né? Aí vem ela depois, isso foi em 91, aí vem ela nos anos 2000 e fala: olha, gente, aquela empresa aí, ela está com problema, ela está ruim, eu criei uma nova empresa que agora paga os aposentados e pensionistas no meu lugar. Mas, no fundo, você tem que imaginar que essas empresas foram criadas exclusivamente pela prefeitura com um único intuito de pagar, de cumprir a responsabilidade da prefeitura de pagar o dinheiro dos seus aposentados e pensionistas. Não pode agora a prefeitura falar: mas essa empresa não tem dinheiro. Se essa empresa não tiver dinheiro, essa empresa que você criou para terceirizar a sua obrigação, o que você faz? Paga no lugar dela. É a única solução que cabe à prefeitura. Não tem como poderá, não. Ela deve pagar. Se a caixa de pecúlio não tiver condição, a prefeitura tem obrigação. Obrigação legal, tenho certeza que a justiça não pode entender diferente, e obrigação moral, são os seus aposentados, foram as pessoas que trabalharam para você a vida inteira, e agora estão aposentados e precisam desse dinheiro. Não é para viajar para a Europa, não é para comprar um palácio, não é para comprar uma roupa de moda, de chique, uma roupa de um colecionador, não. É para comprar arroz e feijão, é para pagar o condomínio, é para pagar as despesas do dia a dia, é para comprar remédio na farmácia, né? E a prefeitura tem que pagar, é o dinheiro dos seus aposentados. E ainda que fosse para viajar para a Europa, né? Sim, era o direito deles. Tem direito disso, mas enfim, né? Esse dinheiro nem dá para fazer isso. Esse trabalhador ficou lá tanto tempo, muitas vezes em condições que aí a gente não vai discorrer aqui, mas a gente sabe que muitas vezes causaram adoecimento e os aposentados acabam gastando grande parte do que recebem, deixando lá na farmácia. Isso é papo para daqui a pouco. A gente vai para um intervalinho e volta direto com o Del para falar um pouquinho sobre isso. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pump sua marca, seu produto, sua ideia.
Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem pra Pump você também. Olá, voltamos. Você aí de casa já clicou ali naquele sininho, já se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube? Você já curtiu, compartilhou? Se você não fez isso, faça isso, porque aí você nos ajuda a entregar mais esse nosso conteúdo para outras pessoas que podem aproveitar as nossas dicas, os nossos assuntos, entender um pouquinho mais sobre o que a gente está falando aqui, especialmente para você, trabalhador. Vamos voltar aqui com o Del para que ele faça os seus comentários a respeito do que estávamos comentando agora com o Ricardo e que se refere a essa questão da previdência de Cubatão. Sim. Ivo, eu não sou especialista técnico nisso, né? Eu acho até a palavra pecúlio engraçada. Não sei se é pecúlio ou perjúrio, né? Mas tudo bem. Vou ficar com o pecúlio, que na verdade olha aqui, eu tava até procurando o que é pecúlio, né? Que é um montante de dinheiro que uma pessoa poupou com o intuito de utilizá-lo numa eventualidade no futuro. E hoje, assim, eu acabo sendo um pouco mais administrador do que publicitário. Entendo que qualquer empresa, assim como o Ricardo falou, que é uma empresa que foi criada com esse intuito, né? Então, uma empresa tem que ter uma entrada e uma saída, né? Tem uma entrada e uma saída. Então, quer dizer que essa empresa que paga os aposentados não tem uma entrada, né? Porque a partir do momento que ela não tem dinheiro para honrar com o fim, né? Com o fim que ela foi, com o propósito dela, entendo que ela não está faturando, né? E aí, enfim, acho que aí, viu, o Ricardo pode me ajudar melhor, entender um pouquinho como que essa empresa fatura, né? E aí a gente deve entrar em outros mares profundos aí que talvez não seja o momento, mas é engraçado que a prefeitura crie empresas que cheguem à falência porque não conseguem pagar a aposentadoria, né? Então eu acho bem complicado. É o lance da administração, né? Pública, que obviamente sabemos que não é simples, não é algo que é uma administração de empresa, entra X, sai X, investimentos e tudo mais, né? Algo fica ali no meio, algo que a gente muitas vezes não sabe, mas que se essa pessoa trabalhou por 30, 40, 50 anos, né? Às vezes, e economizou, ou deveria alguém ter economizado, né? Porque aqui no Brasil já se retira esse dinheiro compulsoriamente para que a pessoa possa depois, o pecúlio, né? Utilizar o pecúlio. Então, cadê esse dinheiro que a pessoa também economizou por 30, 40 anos? É outra pergunta sem resposta, né? Teoricamente, se economizou-se um tempo já calculado por muitos e muitos e muitos economistas, isso nunca deveria acontecer, né? Ao meu ver, que é um dinheiro também aplicado, né? A gente sabe ter os papéis, a gente sabe que tem toda a aplicação que se faz com esse dinheiro, e toda a responsabilidade. Então, tudo bem, se alguém perdeu, quem é de responsabilidade, né? O Ricardo tá aí, tem toda a moral para falar disso da parte de advocacia. Então, se não é de uma pessoa, de uma empresa, uma entidade, uma pessoa, enfim, a responsabilidade de pagamento é de quem, né? Que fez o que com esse dinheiro? É algo que também nunca se é explicado. Obviamente que eu tô indo um pouquinho mais a fundo nessa história de Cubatão, mas que não faz sentido e é uma explicação muito simplória, sempre se dá, né? Uma explicação sem pé nem cabeça, se finge demência e tudo bem. Então, acho que é algo realmente muito complexo, que se deve ser investigado, porque o dinheiro existe e ele foi parar em outra cesta, provavelmente, né? E fora, desculpa, eu também lembrei, agora estava lembrando que Cubatão
tem uma arrecadação de imposto fabulosa, né? Por conta das indústrias lá. E cadê essa arrecadação também, né? Então quer dizer que as pessoas trabalham, não arrecadam, não sei, não entendi a matemática aí desse balanço. Pois é, né, Del? Sabe que essa pergunta eu também me faço, essas perguntas, né? Eu também me faço, porque não é só a Caixa de Previdência de Cubatão que passa por esses perrengues, vez ou outra, a Caixa de Pecúlios de Santos também já passou por vários perrengues, e a pergunta é sempre a mesma. Como é que é feita essa gestão desse dinheiro que é tirado da conta do funcionalismo, ele queira ele não queira, né? Isso é debitado do salário do servidor com fins de aposentadoria. E aí, no fim das contas, muitas vezes esse dinheiro desaparece, as caixas de previdência ficam capengas, acabam tendo que vender seus bens quando tem, né? Enfim, vou passar para o Ricardo responder, mas antes eu quero chamar a atenção para como fica a saúde mental desses servidores, né? Os da ativa e os que já estão aposentados. Porque, veja, se sou servidora e sei que a Caixa de Previdência, para a qual eu contribuo mensalmente, não está fazendo a gestão correta ou mais apropriada, ou investindo nos melhores negócios para que no meu futuro, quando aposentada, possa ter esse benefício garantido, eu já fico, desde já, com receio de não conseguir receber algo que já foi compulsoriamente retirado dos meus ganhos mensais e que eu nem tive a opção de dizer não quero contribuir para essa caixa de previdência, vou escolher o meu plano individual de previdência, né? Então, isso traz insegurança, isso traz um medo danado, e esse funcionário, esse servidor público, fica de mãos atadas, porque não há nada, salvo engano, o Ricardo pode responder para a gente, mas creio que não há nada que esse servidor possa fazer, o que ele possa, além da luta, né? Mas assim, que ele possa chegar lá naquela prefeitura e dizer, olha, querido, não quero mais depositar meu benefício aí, eu quero escolher outro plano de previdência. É possível, Ricardo? Infelizmente, não. O servidor, ele pode, se quiser, escolher um plano de previdência complementar, né? Que aí ele pode escolher do banco que ele quiser. Às vezes a empresa tem um plano que o servidor, o empregado pode escolher optar por um plano de uma empresa complementar ou não querer pagar. Às vezes a própria prefeitura ou o estado, né, oferece algum plano complementar, e esse plano o empregado, o servidor, ele pode escolher aderir ou não, mas para a caixa de pecúlio, né, que seria aquele básico, ele é obrigado e não tem como ele não contribuir, né? A questão do fundo de previdência é sempre muito complicada, porque envolve cálculos, né, autuariais e cálculos que são, você está pensando sempre, o cara que está contribuindo hoje, se é o funcionário, o servidor, a gente está pensando no valor que vai ter que ter para ele, para daqui, sei lá, 30 anos se aposentar, né? Então, os fundos, você nunca está trabalhando com dinheiro para agora, você está trabalhando com o dinheiro para daqui a 20, 30 anos. E aí vem o problema. Será que nesses 20 ou 30 anos teve algum desvio de verba, né? De forma ilegal, às vezes até, ou então de forma legal, um desvio de verba que foi para uma outra, para cumprir um outro rombo na prefeitura, que não seria nem legal, mas assim, não foi para uma corrupção. E esses são os problemas. E como a Ivy falou, é um problema, sim, que acarreta muito emocional, porque o servidor de Cubatão, com certeza conhece
o problema do pessoal do Porto de Santos, né? A Portos está aí sem pagar os aposentados do Porto, né? Teve gente que ficou sem receber salário. Agora tiveram que fechar um acordo com uma redução de salário muito grande, né? Para que os aposentados conseguissem receber. A prefeitura de Cubatão, quando se nega, né, a ela colocar o dinheiro da Caixa de Pecúlio, ela está forçando, a meu ver, que uma situação que a Caixa fique inadimplente e que tente enfiar a goela abaixo aí dos aposentados e pensionistas alguma redução de benefício. Um aumento, não só o que aconteceu com o pessoal da Portos foi, ao mesmo tempo, uma redução de benefício e um aumento de contribuição, inclusive dos inativos, para que o fundo conseguisse voltar a girar. A Prefeitura de Cubatão, ao ela deixar, né, ela não querer colocar o dinheiro, não querer tirar e arcar de uma vez só, né, com o valor que a Caixa de Pensão precisa, ela provavelmente pode estar forçando e querendo forçar alguma redução, algum futuro acordo dizendo, o fundo para voltar a estar bem das pernas, a ter condição de pagar todo mundo, vai ter que reduzir aí 10, 15, 20% o salário de todo mundo, o que é muito preocupante, né? Porque já é difícil para o servidor, para o trabalhador, para o aposentado, viver com o seu benefício, né? Então, ele ter uma redução no pagamento, se já está difícil viver com ele inteiro, com uma redução vai ficar muito mais difícil. E a pergunta que cabe, né? Quais são as justificativas que eles sempre falam? Olha, na verdade, você falar com a prefeitura, você vierem os técnicos de fundos de pensão, de previdência, de caixa de pecúlios, vão todos falar a mesma coisa. Olha, é que a expectativa de vida aumentou, então as pessoas agora estão vivendo mais e o dinheiro no fundo não vai dar para todo mundo. Pois bem, a gente teve uma pandemia no país, a gente teve uma pandemia que vitimou quase 700 mil pessoas, em sua maioria idosos e aposentados. Eu não vi um fundo de previdência, eu não vi uma caixa de pecúlio, eu não vi um fundo de pensão fazer a conta ao contrário, falar, que gente, no nosso caso aqui, infelizmente, uma situação horrível, uma situação lastimável, mas aqui 5% dos nossos aposentados faleceram. Então, a gente vai ter condição de dar um reajuste maior ou vamos ter condição de aumentar um pouquinho. Isso, acho que, infelizmente, eu vou me aposentar sem ver. Na hora de arranjar uma desculpa para querer cobrar mais, para querer aumentar a alíquota e colocar a alíquota até nos aposentados e pensionistas que antes não contribuíam, agora contribuem com tudo, contribuem com o INSS, contribuem com fundo de pensão, contribuem, né, com caixa de pecúlio, eles são ótimos. Na hora de tentar colocar uma redução, porque como aconteceu na Portos, né, com certeza se tem pessoal do Porto ouvindo a gente, eles sabem muito bem do que eu estou falando, eles são ótimos, eles adoram querer colocar uma redução, colocar aí um percentual de deságio na aposentadoria e no benefício das pessoas. Na hora que acontece o inverso, né? Na hora que infelizmente tem uma pandemia em que os idosos pensionistas faleceram, cadê a conta da revisão agora? Né? Cadê a conta do fundo dizendo, olha, gente, faleceram tantas pessoas aqui, então sobrou dinheiro. Né? A própria Caixa de Pecúlio de Cubatão é isso. Como é que falta dinheiro, inclusive, se a gente acabou de sair de uma pandemia em que vitimou os idosos, né? Não vitimou quem está recebendo.
quem está pagando, quem está contribuindo, o trabalhador da ativa da prefeitura, né, que está lá contribuindo. Infelizmente, vitimou os idosos, né, o pessoal que estava recebendo. A Caixa de Pecúlio tinha que refazer a conta e mostrar um superávit. Não essa falta, tem alguma coisa muito errada na Caixa de Pecúlio de Cubatão. Me parece que a questão está justamente na gestão, né, na gestão pública aí desse dinheiro que é recebido todos os meses por eles e que não é pouco, né, gente? É uma fatia gorda do salário aí desses servidores. Mas, enfim, vamos falar de um outro assunto que a gente já ficou devendo na semana passada, que o Ricardo começou a falar e que é igualmente preocupante, porque se refere à reforma da Previdência e se refere às mudanças ocorridas para a aposentadoria, especialmente para aquela chamada aposentadoria por invalidez, que também mudou de nome. Aliás, me parece que toda vez que alguma coisa muda de nome, a coisa fica feia para o funcionário, né? Estou rindo aqui, gente, mas é porque dá até nervoso. Então, enfim, o que aconteceu foi mudanças que ocorreram para a aposentadoria, para a pessoa com deficiência, que antes eram alguns critérios, hoje são outros critérios, antes vários CIDs, várias doenças eram, como vou dizer, beneficiadas, né? Porque não é benefício você aposentar por invalidez, enfim, mas agora parece, pelo que eu estava lendo, reduziu bastante o número de doenças que permitem essa aposentadoria por invalidez. Ricardo, vou voltar com o Ricardo, porque ele é o especialista e depois eu e Del comentamos, né? Então, o Ricardo, fale sobre esse assunto, porque, sinceramente, isso me dá um receio de que coisas não tão boas virão pela frente aí para os funcionários que têm uma doença que cause a invalidez, né? Ou que venham a ter. Enfim, o que você falasse a respeito dessas mudanças? Vamos lá. A aposentadoria por invalidez, né, era um benefício que o INSS tinha para quem contribui, que servia para toda e qualquer doença que o trabalhador pudesse vir a ter. Isso mudou, né? Agora, a aposentadoria por invalidez tem uma lista fechada de 15 doenças apenas, né, que vão dar direito à aposentadoria por invalidez. Vou até ler a listinha aqui rápido para vocês. É a tuberculose, são as nefropatias graves, a hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatite grave, neoplasia maligna, que é o câncer, né? A cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatias graves, né? Doença de Parkinson, espondiloartrose, doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, e a contaminação por radiação. Todas as outras doenças que não estão nessa lista, né, pequena lista que eu citei, não vão dar mais direito à aposentadoria por invalidez. Então, o que acontece? O trabalhador que tiver uma incapacidade de trabalho em razão de qualquer outra doença que não for essa, ele vai ter que tentar o benefício da aposentadoria deficiente, que foi uma modalidade criada a partir da reforma tributária. Só que qual é o problema da aposentadoria deficiente? Diferente da aposentadoria por invalidez, que não põe limite de idade e põe um período de contribuição de apenas 12 meses, que é igual, né, que a gente chama de período de carência, né? A partir de 12 meses de contribuição, você já está
você cumpriu o seu período de carência, então você já pode, se sofrer um acidente ou tiver uma doença, ter um benefício do auxílio-doença, né? Antigamente, agora, né, também mudou. A aposentadoria deficiente exige períodos muito maiores. A aposentadoria deficiente, o trabalhador pode escolher entre duas modalidades. Ou ele escolhe ela por idade, que vai reduzir somente 5 anos de contribuição. Então, para o homem, ela cai de 65 anos para 60, né? E da mulher, dos 60 para os 55, exige 15 anos de contribuição, e como eu falei, está reduzindo só 5 anos. Mas é muito grave isso, porque que trabalhador com uma deficiência consegue, no caso de um homem, trabalhar até os 60 anos, né? É muito difícil. E se o cara tiver com uma deficiência inválido com 45, com 50, como é que ele faz para esperar até os 60 anos? Aí a gente vai ter outra hipótese, tá? A gente vai ter a hipótese da aposentadoria deficiente por tempo de contribuição. Só que o que acontece? Por tempo de contribuição, o Estado define a deficiência em 3 graus, no leve, moderado e grave. No caso de deficiência leve, ela exige 33 anos de contribuição do homem, ou seja, quase os 35 que é exigido, né, para aposentadoria comum por tempo, ou 28 anos no caso da mulher. Então, o trabalhador que tiver uma deficiência leve, né, tiver aí seus 50 anos e 20 anos de contribuição, ele fica meio que num limbo, porque ele não consegue trabalho de jeito nenhum, ele não tem condição, né, uma deficiência, ele perdeu a capacidade dele de trabalho. Só que faltam 10 anos para ele conseguir a aposentadoria deficiente por idade, ou se ele tiver aí 20 anos, 25 de contribuição, ele ainda não vai ter os 33 que precisa para aposentadoria por deficiência leve. Esses números reduzem um pouquinho, né, conforme a deficiência vai piorando. No caso da deficiência moderada, cai de 33 anos no caso do homem para 29 anos, e cai dos 20 de contribuição necessária, e cai dos 28 anos da mulher da leve para 24 anos. Mas mesmo assim, ainda são números muito altos, sabe? Você pegava o caso masculino, ainda exige 29 anos de contribuição. Então, aquilo, sabe, que eu comecei a falar, um trabalhador de 40 e poucos anos, esteja na minha faixa de idade, né? Não tem 29 anos de contribuição, né? Não deu tempo. Você começou a contribuir aí com 20 e poucos anos, você tem 40 e poucos, você tem 20 anos de contribuição. Só que se você tiver uma doença que te deixe incapacidade, uma incapacidade moderada, sabe? Não é besteira. Você não tem como conseguir aposentadoria. E mesmo nos casos da deficiência grave, esse número ainda, gente, é muito alto, tá? A deficiência grave reduz um pouquinho mais ainda, né? Dos 24 anos, dos 29 anos, desculpa, da moderada para o homem, reduz para 25 anos, né? E dos 24 anos de moderada para a mulher, reduz para 20 anos. Mas continuam sendo números de contribuição muito altos, que em muitas e muitas e muitas vezes o trabalhador não tem esse período e está com uma deficiência grave, né? Como é que uma pessoa com uma deficiência grave e que sempre contribuiu, que era segurado no INSS, pode ficar sem aposentadoria? Esse é um ponto da reforma que é muito injusto, a meu ver, é muito equivocado. Existem ações contra esse ponto específico, querendo tornar esse ponto inconstitucional. Para mim, essas ações têm que vencer, porque é um absurdo que você exija 25 anos de contribuição de um trabalhador para aposentar ele por deficiência, né, que agora entrou no lugar da invalidez. Se ele tem o benefício do INSS, tem a condição de segurado e ficou inválido, o INSS tem que pagar a aposentadoria. Senão, o que a gente vai fazer com esse trabalhador no país? A gente vai deixar ele num limbo, sem qualquer tipo de renda, né? Como é que ele vai fazer para sobreviver? Ele e a família dele.
é uma situação muito ruim que a reforma impôs e que a gente tem que torcer para que o Supremo considere inconstitucional e corte esse pedaço da reforma, porque é, ele vai criar um limbo de trabalhadores sem renda e que vai ser muito ruim isso para o país. E a gente, na verdade, já tem até, né, Ricardo, um número gigante de trabalhadores e trabalhadoras que estão vivendo em situação de rua por vários fatores, e aí é mais uma coisa que vai impactar negativamente a economia, e aí a roda para de girar e mais negócios fecham, e existe menos possibilidade do país crescer. Parece que os nossos legisladores não pensam muito nas consequências quando eles propõem esse tipo de legislação. E eu não vou entrar no mérito, mas eu vou deixar aqui uma questão para que a gente pense e talvez responda no próximo encontro, que eu nem sei se a gente vai conseguir responder, mas quais são os critérios adotados para dizer se uma doença é leve, moderada ou séria, né, ou grave? Certamente existem critérios, mas isso, do meu ponto de vista, é tão subjetivo, né? Porque o outro não é capaz de sentir a minha dor. O outro, por mais que ele exerça a empatia, ele nunca vai saber como eu me sinto verdadeiramente, né? Ele pode ter uma ideia, mas saber o quanto aquela doença, aquela te causa dor e é incapacitante. E falo isso especialmente por conta da fibromialgia, por exemplo, que às vezes deixa a pessoa com fibromialgia na cama, sem conseguir fazer coisas básicas, né? Como pentear o cabelo. Então, assim, a fibromialgia seria uma doença, não está na lista, né? Não está no rol aí das que podem aposentar, mas é uma doença que talvez devesse estar, né? Del, suas palavrinhas finais, a gente está encerrando aqui. Hoje a gente deixou o Ricardo à vontade, porque os assuntos levavam a isso, não é verdade? Gente, muito obrigado, Ive, pelo convite, por esse espaço. Finalizando, acho que o que o Ricardo falou muito bem, né? Acho realmente, então, que bom que o governo só viu as doenças, assim, que se o sujeito tiver semi-morto, né, zumbi, aí ele recebe. Eu achei muito bom essa proposta, né? Mas se ele ainda conseguir, aí lá, tiver meio pé, meio cérebro, se já trabalha, né? Não tem problema nenhum. E, obviamente, tinha que ter algum seguro aí para que a pessoa só ficasse doente depois de 20, 30 anos de trabalho. Então, também achei muito boa essa proposta do governo de pensar em tudo, né? É maravilhoso quando você tem alguém pensando em tudo, né? Mas, brincadeiras à parte, é complicadíssimo você saber que tem pessoas no governo que acham que essas propostas são viáveis, né? Então, e deixo aqui, então, essa minha último pensamento aí para que os governantes coloquem a mão na cabeça e pensem muito bem se isso faz sentido, né? Para algum lugar no mundo. De repente, em Marte deve fazer. Pois é. E outro mundo nesse caso, então, né? Porque, caramba, é desconsiderar muitas coisas, né? Inclusive no país em que vivemos, com as desigualdades que temos, com o serviço de saúde que, ora, para uns é bom, para outros nem tanto, para outros nem tem, né? Enfim. Ricardo, uma palavrinha para você se despedir dos nossos web espectadores, por favor. Hoje, né, eu monopolizei o programa, peço desculpa para os meus colegas de bancada, mas eu acabei falando um pouquinho mais que eles. A questão que a Ives levantou agora, falar um minutinho, é bem importante,
porque uma invalidez, às vezes, para um trabalhador do comércio, se o trabalhador tiver um problema, sei lá, de disacusia, um problema, né, de surdez profissional, um trabalhador do comércio, para ele pode ser importantíssimo, ele precisa conversar com a pessoa, né, e vender, comprar e vender, que de repente, para mim, como advogado, pode ser menor, né? Mas, para mim, essa deficiência talvez seja leve, e para um trabalhador que dependa muito, né, seja grave, mas não existe isso na tabela. Na tabela é todo mundo no mesmo patamar. Então vai vir um carimbão lá do governo colocando, isso é leve, e de repente pode ser leve para um e ser moderado ou grave para outro, né? Aí tocou num ponto muito importante. Mas eu não vou me estender, né? Eu só queria colocar que eu concordo com a opinião da Ive, agradecer a oportunidade, pedir desculpa para os meus colegas, falar que na próxima vez eu prometo falar bem menos, né? Agradecer o pessoal que está ouvindo a gente e falar que pode me encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram pelo meu nome. E se quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão direto para o meu e-mail, meu sobrenome é bem fácil, é guimarães.amaral@uol.com.br. Pode me mandar qualquer pergunta ou sugestão lá, que eu encaminho no programa para melhorar as próximas pautas para todo mundo. Muito bom. Bom, a gente se despede por aqui, fazendo um convite para que você assista aos outros programas da TAMP. A gente tem programa aqui que fala sobre tudo. A gente tem programa que fala sobre política, a gente tem programa que analisa as últimas notícias, os últimos acontecimentos. A gente também tem programa de entretenimento, de entrevistas. Temos certeza que um programa, pelo menos, vai chamar a sua atenção e você vai adorar assistir. Recomendo que você assista a todos os programas que a gente tem aqui na nossa grade. Está tudo disponível na nossa playlist lá do YouTube e no Instagram, minha gente, lá no Facebook também está tudo disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Além disso, a gente também tem o nosso canal no Spotify com vários programas disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser. Então, vai lá, compartilha, comenta, deixa sua sugestão e se inscreva no nosso canal. A gente se vê nos próximos dias e já vou chamar a sua atenção para que você assista amanhã, às 20 horas, o programa Revista Empresários Entrevista, uma história de como a comunicação pode mudar a vida das pessoas. Então, grande beijo e até semana que vem.